Nós estamos hoje com um dos ícones do varejo brasileiro, que é Luiza Helena Trajano, com o mesmo nome e sobrenome da fundadora do Magazine Luiza. Luiza Helena é, na verdade, a grande responsável pelo crescimento e pela expansão dessa rede, que é uma das que mais cresce dentro do varejo. Hoje o Money Report vai entrevistá-la e nós vamos dividir essa entrevista em 3 blocos. O primeiro nós vamos falar da Luiza empreendedora. Depois nós vamos falar da Luiza líder do varejo. E por fim nós vamos falar da Luiza, que é presidente do Grupo Mulheres do Brasil, e falar desse trabalho que ultimamente tem crescido bastante. Luiza, muito obrigado por nos receber obrigada aqui. Obrigada a vocês, prazer estar aqui com vocês, né? Com esse público de vocês. Então, primeiro eu queria falar justamente da questão do empreendedorismo, que é um tema muito importante nas suas palestras e que tem motivado muita gente no Brasil nos últimos tempos. Quando você começou como empreendedora à frente do Magazine Luiza, como é que era o cenário do Brasil naquela época e qual é a diferença em relação a hoje? Olha, eu costumo dizer que eu sou uma empresária de crise, porque crise sempre teve desde que eu me entendo por gente. Então, era o Collor que confiscou dinheiro, era a moeda que mudava, que tinha que dividir por 2.750. O pessoal tinha uma crise lá fora, qualquer que seja, nós íamos para o UTI. Era aquele tabelamento, aquela inflação que quem tinha mais valor era quem tabelava preço. Então, eu costumo dizer que eu sou uma empresária de crise. Porque acho que eu convivi com 5 anos nessa minha vida, 6, sem crise. O resto foram crises. Lógico que essa crise atual é uma crise muito longa, primeiro, econômica, política e moral. Então, assim, eu não estou renegando essa crise agora, mas é uma crise que teve. Assim, essa palavra empreendedor, ela está muito na moda. Ah, tem empreendedor. E se você analisar por que isso está, é que o principal papel do empreendedor é que ele não tem problema, ele tem solução. O empreendedor mesmo, se você vê as histórias dele, a principal característica dele é uma pessoa de solução. E no momento onde as dificuldades acontecem, o mercado se torna mais competitivo, vem à tona esse papel de solução, porque o empreendedor, ele nasceu com solução. Bom, eu vim de uma família empreendedora, assim, de mulheres empreendedoras. O Magazine Luiza nasceu em Franca, 60 anos atrás. Para você ter uma ideia, minha tia que fundou a empresa, ela só tinha dinheiro para pagar. Ela sempre foi vendedora numa loja grande que tinha lá. Depois ela casou, teve que sair e o sonho dela era voltar para comprar uma loja, para gerar emprego para a família, não era nem para ganhar dinheiro. E ela só tinha dinheiro para pagar a prestação. Essa ela ia ter que trabalhar para pagar. E, no entanto, ela fez um concurso na rádio para o pessoal escolher o nome. Então, assim, só uma empreendedora em 1957, que não tem dinheiro, pensa em fazer um comercial na rádio, que antigamente não tinha TV, não tinha nada, era muita rádio, e fazer um concurso. Como ela era muito conhecida na cidade, ela chama Luiza, e o pessoal escolheu o Magazine Luiza, que deu até trabalho para nós, porque Magazine quer dizer revista, outra coisa, menos uma loja que vende eletrodoméstico, móveis e tudo mais. Então, na realidade, eu venho de uma família onde, para mim, não existia crise, existia oportunidade da crise, uma família empreendedora que sempre lutou muito para que a empresa crescesse, não as pessoas individualmente, não a família, que primeiro estava a companhia. Então, empreendedor é isso. Então, eu fiz isso. Com 12 anos, eu gostava de dar presente, sou filha única. Minha mãe, no lugar de falar não, mais uma vez funciona, vai lá, trabalha, ganha e faz. As minhas amigas falam que é por isso que eu dei certo. Então, o empreendedor é esse, é o que corre risco, é aquele que tem solução. E eu costumo dizer que a cabeça da gente tem 2 lados, problema e solução. O empreendedor tem 90% de solução. Ele sempre está buscando alternativa. E, neste momento, não só de crise, mas uma competição muito grande com essa era digital, que mexeu com todos os segmentos. Os segmentos de vocês sabem que mexeu muito. O segmento de varejo mexeu, da indústria mexeu, de prestação de serviço. Ele exige soluções rápidas e diferentes. E essas startups que nascem agora, elas já nascem com o conceito de empreendedorismo. Eles não ficam planejando demais. É muito o que o empreendedor do nosso tipo faz. Põe na prática. Eu pus uma loja virtual eletrônica que não tinha produto em 91, case in Harvard, o Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000. É muito esse espírito de que tá os startups hoje, vai redirecionando a rota e vai aprendendo com os erros e tudo mais.
vocês nasceram da inovação também, né? Porque essa ideia de dar um nome para a loja é uma coisa que em 1957 ninguém jamais E nem imaginaria. ia pagar tudo, assim, caro, caro. E, assim, a minha família nunca pensou pobre. Ela sempre pagou tudo em dia, nós nunca pagamos um título atrasado até hoje e nunca pedimos renovação de título para a indústria, para ninguém. Mas a gente sempre pensa grande, sabe? É um papel também do bom empreendedor. Porque eu costumo dizer que enquanto você não põe a mão no bolso, você pode pensar grande. Agora, fluxo de caixa quebra uma empresa, mas pensar grande não paga, né? E depois, você adaptar o que você pensou dentro do seu fluxo é um grande segredo do bom empreendedor, né? Você é uma vendedora nata, você nasceu sabendo vender. É possível aprender a vender tão bem quanto você? Não, primeiro eu não sei, não. Eu me considero boa vendedora, sim. Mas o que acontece, eu acho que vender no dicionário tem uma tradução, uma explicação muito pejorativa. E as pessoas, então, principalmente a minha geração, que era muito intelectual, parecia que vender, você ia tapear os outros, você ia fazer aquilo, você ia fazer aquilo, mas na vida você vive vendendo para a esposa, para o marido, vendendo aquilo que você acredita, a sua proposta. Vender também, eu tenho que entender o outro, porque senão eu não consigo vender o outro. Então, na realidade, eu acho que o que mais prejudicou nascer mais vendedores foi o próximo sinônimo de venda, o que quer dizer vender. Vendedor é uma coisa muito horrível no dicionário. Eu tive que trabalhar muito comigo e com a minha equipe para que tivesse status esse papel. Então, assim, isso atrapalhou muito nascer outros vendedores, porque, eu não sei vender nada. Principalmente quando você pega um intelectual e fala, eu não sei, eu sou péssima para vender. Então, e aí isso foi uma crença que foi limitando, porque vendedor tinha uma imagem. Você criou um estigma também, eu acho que de pessoa não dar certo para nada, vai ser vendedor, É né? isso que eu estou falando. Quando ele não dava certo para nada, ele ia ser vendedor. Mas não era o sonho dele. Então, na empresa, a gente deu muito valor a esse papel. Então, nós tiramos tudo durante uns 4 anos, ninguém tinha cargo no cartão. Todo mundo era ser vendedor. Eu fico muito impressionada, eu dou muita consultoria gratuita, né, assim, para programas de mentorias. Muita mentoria. E, assim, como mesmo o pequeno e o médio, ele é pouco voltado à venda, sabe? Ele é muito voltado para a estrutura, para isso. Mas quando eu pergunto, quanto que é a sua meta de venda? Ninguém sabe. Muito pouco sabe? E aí eu fico focando em venda, porque quando você vende, tudo dá certo. Quer dizer, não é somente uma questão de você buscar a venda, mas também ter um mínimo de planejamento para isso. Não, Né? ter o foco na venda, né? Porque não é só buscar a venda. Para vender, eu tenho que ter o produto certo, na hora certa, eu tenho que ter entrega, eu tenho que ter a equipe motivada. É todo um processo. Quando você foca na venda, não é só eu ir lá te vender um produto, eu tenho que ter toda uma equipe atrás que foca na venda também. Nós aqui, quando a crise estava séria, a gente pôs uma foquinha, contamos a história da foca, que quando está ruim o território, ela vai buscar outros territórios. E se o bolo é o mesmo, você tem que tirar um pedaço do bolo de alguém, porque ele é o mesmo, e a foca faz isso muito bem. A gente tinha uma foquinha na camiseta, é foca na venda, né? E dentro dessas mentorias que você faz, o que você mais escuta desses jovens empreendedores? Não é só jovem, não. Eu faço mentoria muito para mulheres, e no programa da AI que ela faz um trabalho voluntário aí para 15, faço para a Endeavor. Esse espírito empreendedor do brasileiro, que é uma coisa muito legal, sabe? É um espírito, é uma garra empreendedora muito legal de querer fazer, de querer construir alguma coisa. Isso é o que está mais comum. O que está menos, que eu acho que precisa trabalhar muito é isso que eu estou falando, é focar. Muitas vezes falta foco. Eu acho que primeiro o foco tem que ser a venda, certo? Porque com ela, como diz antigamente, você põe o dinheirinho na gaveta, o resto vem depois, né? Mas não é aquela venda simplesmente, vou vender, vou vender. É a estratégia total de venda, o que eu vou oferecer junto, qual o propósito que eu vou estar junto, como é que eu vou criar essa segurança, né? Não é só... Mas eu não quero fugir da palavra venda, porque senão o povo já foge muito, mas é toda uma estratégia que leva o seu foco a ser de venda. Quando o seu foco é em venda, você tem que ter equipe treinada, você tem que ter uma compra adequada, você tem que ter um produto legal para vender, você tem que ter uma pós-venda legal. Quando o seu produto... Então, assim, tem que girar bem em cima de venda. O que eu sinto é que muitas vezes sabe tudo menos a venda. O industrial tem muito isso. Ele foi criado na indústria, então ele fica muito feliz
Sim, fica até em êxtase quando ele compra uma máquina. Mas quando você pergunta da venda, ele já não sabe muito. Então, Quer dizer, muito foco no produto, na engenharia. que é bom, que não resta a menor dúvida, mas se ele não vender, não, porque ele tem que vender a fábrica. Entre essas pessoas que procuram mentoria, você diria que elas têm mais o sonho de serem empreendedoras ou meio que a situação delas as levou a serem empreendedoras? As duas coisas. Eu acho que no momento de muito desemprego, como infelizmente a gente está vivendo agora, as pessoas começam a buscar alternativa. E também as pessoas que nasceram para ser empreendedora ou que já tem uma empresa que ela não está conseguindo mudar de ciclo. Porque o que eu mais falo para o empreendedor é o seguinte: você tem que mudar de ciclo antes que a necessidade venha. E as pessoas esperam a crise, esperam ter um problema com o sócio, esperam por outra coisa para poder mudar de ciclo. O Magazine Luiza sempre mudou de ciclo, mesmo no auge das suas... Quer dizer, se eu estou com um ciclo e está muito bem, a gente procura mudar de ciclo antes. E como perceber que é hora de mudar? Olha, quando porque você introduz um novo ciclo. Quando você chega num patamar, você já tem que mudar de novo. Você percebe que a fórmula já está Não é desgastada? não é só desgastada a forma. Você percebe que você já tem que buscar um novo de novo, certo? Porque aquilo lá, se ficar, tudo que fica muito tempo, ele vai. Então, o Magazine Luiza, a cada 2 anos, ele muda totalmente de ciclo, muitas vezes dentro da mesma trilha, muitas vezes é mudando até a própria trilha.